podcast Rima Teológica, um podcast cristão com doutrina e devoção. Podcast Rima Teológica, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Ao caminhar pelo deserto deste mundo, cheguei a um determinado lugar, onde havia uma caverna. Lá, deitei-me para dormir. E enquanto dormia, tive um sonho. Sonhei e eis que vi um homem vestido com trapos, em pé em certo local, de costas para sua casa, um livro na mão e um grande fardo sobre as costas. Tive um sonho. Então, tudo se passa em um sonho. E o narrador é aquele que sonha. Então a história do peregrino se passa no sonho do narrador. E o narrador representa o próprio autor da obra, John Bunyan. Eu já vi algumas ilustrações antigas onde mostra John Bunyan dormindo e aquele balãozinho de pensamento mostrando o sonho, né? E no sonho nós vemos o peregrino em jornada. E vemos que o narrador diz que ele encontrou uma caverna. E esta caverna faz alusão à prisão, onde John Bunyan ficou encarcerado por 12 anos por pregar o evangelho. Quem não ouviu o primeiro episódio introdutório, eu recomendo, pois eu falo um pouco a respeito do contexto em que a obra do peregrino foi escrita. Falo também quem foi John Bunyan, né? Que é o título do episódio introdutório. Isso é importante para que você compreenda até melhor a obra do peregrino. Então, se você não ouviu, escute lá. E esse homem que dormiu em uma caverna, o narrador, ele teve um sonho. E é no sonho que a história do peregrino se inicia. E no sonho ele viu um homem de pé, vestido com trapos. O que significa isso? Significa que se trata de um homem miserável, em um estado de miséria, porém uma miséria espiritual, vestido com trapos. Também nos faz lembrar de Isaías 64, versículo 6, que diz que todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça são como trapos da imundícia. Isaías vai dizer que a nossa justiça própria é uma nojeira diante de Deus. Comentaristas vão dizer que esse trapo imundo que o profeta Isaías vai se referir é o pano que era usado para estancar a menstruação das mulheres. Ou seja, algo nojento, imundo. E assim é a nossa justiça diante de Deus. Que você saiba disso, caso pense que possa se justificar diante de Deus pelos seus méritos e não pelos méritos de Cristo, que é o único santo, justo e puro por completo. E esse homem no sonho está com um livro na mão e com um grande fardo nas costas. O livro na mão representa a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, que revela quem nós somos de fato, sem maquiagem, revela a nossa maldade, revela a santidade de Deus, revela a má notícia do pecado e a perfeição que a lei de Deus exige. E com isso, o homem é convencido de pecado. O Espírito Santo age por meio da Escritura para trazer convicção de pecado. E eu me pergunto se esse homem tinha a Escritura completa com ele ou somente a lei mosaica, o Pentateuco. Porque ele se encontra somente em desespero, por enquanto, e sem esperança. Eu digo isso também porque logo mais o evangelista e o intérprete vão dar para ele rolos de pergaminho para ele durante a jornada, e assim ele vai recebendo consolo por meio da Escritura. Ou quem sabe, ele tinha a Escritura completa, mas ainda não tinha recebido o consolo do Evangelho. E nós vemos isso, pessoas que estão há 30 anos em igreja e não conhecem o Evangelho, ou preferem o Evangelho falso, ou suprimem o verdadeiro Evangelho para viverem em um legalismo religioso, confiando em seu próprio mérito para sua justificação. E por fim, vemos que esse homem, quando eu falo homem, vou deixar bem claro, é porque mais pra frente vai dizer que o nome dele é cristão. Não tem problema eu falar agora esse homem, né? Porque ainda não foi dito o nome dele, né? Ele é o peregrino, né?
E ele também estava com um fardo em suas costas. E um fardo nas costas é um peso que te oprime para baixo, né? Não é nada confortável, é algo que machuca, te põe para baixo. E esse fardo é o peso de uma vida de pecado. O fardo nas costas oprime não somente a coluna. O fardo é uma alegoria que representa uma consciência oprimida pelos próprios pecados. Porém, esse senso de culpa e de estar em inimizade com Deus já é uma obra do Espírito Santo. Jesus mesmo disse que o Espírito Santo haveria de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando disse o mundo, ele não queria se referir a todas as pessoas do mundo, mas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, pessoas salvas pela graça de Deus. Porque nem todo mundo é convencido de pecado. Muita gente até zomba da ideia de pecado, enquanto outros se consideram bons e não pecadores. Que é diferente do caso desse homem aqui, que a sua convicção de pecado era para ele como um grande fardo em suas costas. E se você se encontra nessa situação, caro ouvinte, eu tenho uma boa notícia para você. E a boa notícia de Deus para nós é Jesus. Jesus mesmo disse em Mateus, capítulo 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, descanso somente em Cristo. E esse versículo é tão poderoso que nós vemos o próprio Agostinho de Hipona, um pai da igreja, um dos maiores teólogos, filósofos da história da igreja, dizer, abre aspas, já li Sócrates, Platão e Aristóteles, mas em nenhum deles eu li, vinde a mim, todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Fecha aspas. Amém? E é isso aí, meus irmãos. Esse foi o primeiro episódio entrando na obra propriamente dita. Continuarei dando sequência, se Deus permitir. E se você gostou desse episódio ou de algum outro, compartilhe com seus amigos. Os episódios estão disponíveis no Spotify, no Deezer. Vou começar a postar também no YouTube. Só procurar por podcast Rima Teológica. Ou siga no Instagram, rimateológica.oficial. Ou se quiserem seguir meu perfil pessoal, é Guilherme Zamba no Instagram. Você pode entrar em qualquer um desses perfis, mandar uma mensagem com o seu feedback, comentário, crítica, indicação, que eu responderei na medida do possível. Saiba que esse podcast é feito de coração, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Paz!